Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciência do Comportamento pela Universidade de Brasília. E esse vídeo aqui é uma apresentação, inicial de um curso chamado de Psicologia Social, Indivíduo e Sociedade, tá? Do que se trata esse curso ou essa disciplina de Psicologia Social? Quando a gente pensa na palavra social, quase que imediatamente a gente tem em mente, né, conceitos como sociedade, grupos ou um conjunto de pessoas que estão realizando alguma atividade, tá? Seja ela qual for, por exemplo, pode ser um grupo familiar, né, pode ser um grupo de trabalho, pode ser um grupo de uma pessoa que está praticando um determinado esporte, etc. É, Quando a gente pensa nesses conceitos, né, e na relação com esses conceitos com a palavra social, algumas perguntas são interessantes da gente entender. Por exemplo, a gente tem quase que de forma natural, né, a intuição de que o ser humano é um ser social, tá? Isso a gente tem a partir do nosso desenvolvimento normal dentro da sociedade, então a gente entende, né, que a gente precisa viver em sociedade, ou seja, em conjunto com outras pessoas, como também do ponto de vista filosófico e científico, a gente tem essa concepção, né, de que o ser humano é um ser social. E por que a gente tem esse tipo de concepção? A gente pode pensar no processo evolutivo que a gente teve enquanto espécie, né? Então, quando a gente começa a pensar nos nossos ancestrais evolutivos, né, então os Sahelanthropus, os Australopithecus, o Homo habilis, entre outras espécies que fizeram parte da nossa história evolutiva, essas espécies acabaram formando sociedades ali, ou seja, convivendo em grupo ali, diante de alguns objetivos, como por exemplo a reprodução e também a construção de estruturas familiares. Então, um dos princípios biológicos de todas as espécies, inclusive nós humanos e também os nossos ancestrais, é justamente que a gente consiga reproduzir para poder perpetuar a espécie. Essa é um requisito principal, né, para a gente pensar num sistema evolutivo de prevalência da espécie no sistema de seleção natural. Além disso, né, quando a gente está em grupo, né, pensando no nosso processo evolutivo, estar em grupo aumentava a chance de sobrevivência contra predadores. Então imagine que um dos nossos ancestrais, né, um Sahelanthropus, estivesse andando sozinho no meio de uma floresta. E aparece um predador ali, um tigre de dente de sabre, para poder predar ele. Se ele estiver sozinho, a chance dele conseguir combater aquele tigre ou fugir daquele tigre é mínima, tá? É mínima. Porém, se ele estiver com um grupo, né, com 10 Sahelanthropus ou mais, esses indivíduos eles podem tentar lutar contra esse tigre, que pode não necessariamente ser eficaz, porque a diferença de força é muito grande, porém eles podem conseguir, por exemplo, amedrontar, né, ou fazer com que o tigre desista de predar alguns ali do grupo. Não só isso também, né, como pode acontecer, né, isso acontece muito no ambiente natural, de que 9 desses animais consigam fugir, porém um fica para trás e esse vai ser quase que um sacrifício ali do grupo ali para poder prevalecer o grupo. Então um acaba morrendo, porém um grupo ainda consegue prevalecer. Então isso aumenta a chance de sobrevivência tanto dos indivíduos, tá? A probabilidade de cada um dos indivíduos sobreviver dentro desse grupo aumenta, como também em relação à espécie, né? A sobrevivência da espécie. Além disso também, né, essas espécies ancestrais acabavam formando grupos ali justamente para poder conquistar espaços e recursos. Da mesma forma que eles tinham que lutar contra predadores, né, eles tinham que lutar contra as espécies concorrentes ali para poder ocupar um determinado espaço, que esse espaço tinha uma maior possibilidade ali de conseguir recursos de sobrevivência, né, então alimentação, né, caça, ou um ambiente onde que tinha um lago próximo, digamos assim, poderia aumentar a chance de sobrevivência desse conjunto de animais. Então, se esses animais estivessem em grupo, né, eles conseguiam entrar em embate com essas outras espécies concorrentes para poder disputar aquele espaço ali, porém individualmente, né, isso não era possível. E se esse indivíduo ele tentasse sozinho, né, disputar esses espaços, possivelmente ele seria morto pelos indivíduos da outra espécie. Além disso, também, um outro fator, né, que é fundamental, inclusive, para a nossa evolução enquanto Homo sapiens, foi o compartilhamento de informações e também conhecimentos. E isso só foi possível quando a gente conviveu em grupo. Então, conhecimentos que eram adquiridos por um determinado grupo eram passados adiante para os seus ancestrais, né, e esse conhecimento foi passado adiante em diante para as futuras gerações, o que garantiu, né, maior capacidade de sobrevivência em determinadas situações, né, como conseguir melhores recursos, etc. Então, todos esses aspectos aqui, né, mostram para a gente que ser, né, um ser social, né, garante diversas vantagens para a nossa sobrevivência enquanto espécie, e essas vantagens, né, elas foram perpetuadas ali durante toda a nossa evolução.
Então isso acaba destacando um pouco em relação à importância de estar dentro de grupos para nós seres humanos. Então quando a gente pensa nessa trajetória da nossa evolução, né, estar em grupo, estar em sociedade, compartilhar, né, grupos familiares e também grupos de pessoas que têm objetivos em comuns ali, fez com que a gente se desenvolvesse enquanto humanos para a gente ter as sociedades extremamente complexas que a gente tem hoje, né? Não só isso, também como a construção, né, de diversas conquistas que são conquistas humanas só foram possíveis graças à nossa convivência com grupos. Pensando aqui nas cidades que a gente tem hoje em dia, né, as grandes estruturas, os grandes prédios, as tecnologias que a gente desenvolve, a nossa conquista, por exemplo, de ter conquistado o espaço, né, ter viajado para o espaço, ter ido para a Lua, né, como a gente manda sondas para outros planetas, tudo isso só foi possível graças à nossa convivência em grupo, né, ou seja, em sociedade também. Outra pergunta que é interessante, né? O quanto você acha que você é influenciado pelos grupos que você faz parte? Eu, particularmente, eu posso dizer com certeza que eu sou muito influenciado pelos grupos que eu faço parte. E quando a gente é influenciado por outras pessoas, acaba que a gente acaba cometendo algumas idiotices na nossa vida. Por exemplo, esses vídeos aqui, eu vou passar eles rapidamente e vou tirar o áudio também aqui para não dar nenhum problema com o YouTube, tá? Mas quando a gente está em grupo de pessoas, normalmente a gente tem uma falsa percepção de segurança, no qual a gente começa a fazer algumas idiotices. Não só em relação à percepção da nossa segurança, como também em relação a você fazer um determinado comportamento para você poder ser aceito dentro daquele grupo, né? Então, se você está numa festa, né, e um grupo de amigos eles propõem você fazer uma besteira como essa que está acontecendo no vídeo, né, você vai ter uma alta probabilidade de cometer esse tipo de besteira porque você está em um ambiente em grupo, então você acaba sendo influenciado por esse grupo. O mesmo acontece nesse outro vídeo aqui, né? Então, a gente tem um grupo de jovens, né, como sempre, jovens fazendo jovens e eles fazem essa proeza aqui, que é jogar o outro colega e ainda quase afoga o colega, né? Não sei se essa pessoa que ela tá bem, né? Foi uma coisa bem feia ali, espero que ela esteja bem e não tenha se machucado seriamente, mas, enfim, são coisas que não aconteceriam se essa pessoa que ela estivesse sozinha nessa piscina. Só aconteceu porque ela estava em grupo, né? E o conjunto dessas pessoas aqui acabaram influenciando esse comportamento e acabou acontecendo essa tragédia aqui, que foi esse acidente aqui com essa pessoa, tá? Não só isso também, né? É recorrente que a gente tenha notícias de coisas que acontecem justamente porque as pessoas elas estavam em grupo, né? Esse caso aqui foi um caso que aconteceu há um tempo atrás, porém eu acho que ele se tornou bastante influente atualmente por causa do TikTok, né? Onde algumas pessoas começaram a relatar esse caso aqui e muitas pessoas ficaram impressionadas. Então um jovem, né, chamado Sam, ele acabou ficando paralisado durante um bom tempo da sua vida e ele acabou morrendo, né, depois de ingerir uma lesma viva. E aí você se pergunta por que uma pessoa em sã consciência ingeria uma lesma, né? Isso aconteceu porque ele foi desafiado por um grupo de amigos a fazer isso. Até aí tudo bem, né? Tipo, né, você fez uma besteira, né? As pessoas ali te influenciaram e você acabou comendo uma lesma. Porém, essa lesma era uma lesma que tinha dentro dela, né, uma série de parasitas que afetaram o corpo dessa pessoa, tá? E essa pessoa ela ficou paralisada, não só paralisada como em coma, né, durante muitos anos da vida dele, e depois de 8 anos ele acabou vindo a falecer. Então, esse comportamento de comer uma lesma, né, é uma coisa que é muito, muito, muito improvável que uma pessoa em sã consciência faria, sabe? Porque a gente tem repulsas em relação a esses animais, né? Não só pelo nosso sistema evolutivo, que a gente acabou adquirindo a capacidade de reconhecer certos animais que são mais comestíveis ou não, como também porque não teria nenhuma vantagem em relação a comer essa lesma, porque provavelmente essa pessoa aqui ela tinha alimento, né, tinha recursos para poder sobreviver normalmente, ele não precisaria comer um animal desconhecido ali e um animal que tem características que são nojentas ali para poder sobreviver. Porém, quando ele está em grupo, né, ele acaba sendo influenciado, né? Essa influência e esse comportamento que ele vai apresentar vai criar um status para ele dentro do grupo. Então, ele é uma pessoa divertida, olha só, né? A gente desafiou ele comeu uma lesma, ele é louco e tal. Então, esse grupo de jovens acaba apresentando um comportamento de aceitação muito maior para pessoas que acabam, né, sendo influenciadas pelo grupo, né? Então, existe uma coesão grupal, né? E as pessoas que fazem parte dessa coesão, né, ou seja, são influenciados pelo grupo, acabam sendo mais aceitos dentro desse grupo. Não só isso, né, a gente está pensando muito no lado negativo aqui em relação a estar em grupo com essas pessoas. Porém, como eu disse anteriormente, né, quando a gente está em grupo, a gente consegue fazer coisas extraordinárias. Então, o exemplo que é bem interessante aqui, um exemplo que é bastante interessante aqui, né, como que a gente consegue fazer coisas que são muito incríveis quando a gente está em grupo, né? Não só falando em relação à evolução, né, em conquistar coisas dentro da nossa sociedade, como também coisas assim, né? Então,
a gente tem um grupo de pessoas aqui que trabalham, né, num pit stop de Fórmula 1, e quando o carro chega, eles precisam trocar, né, as rodas desse carro rapidamente para que o carro volte para a corrida e ele consiga manter a sua posição. Então, as pessoas trabalhando em conjunto aqui, né, um trabalho extremamente coordenado, eles conseguem fazer isso em poucos segundos, né, coisa que seriam basicamente impossível de ser feita somente por uma pessoa nessa tarefa aqui. Não só isso também, né, como a gente consegue pensar, não só isso também, como a gente consegue pensar, né, em situações onde que são situações extraordinárias. Então, por exemplo, como foi no caso do Rio Grande do Sul, onde a gente teve esses casos aqui de alagamento e de enchente, onde pessoas trabalhando em conjunto conseguem salvar outras pessoas e conseguem salvar, por exemplo, os animais, como foi no caso aqui do cavalo caramelo, que também foi salvo graças ao trabalho em conjunto de outras pessoas. Então, comportamentos que são mais altruístas também são conquistados quando a gente trabalha em grupo e a gente consegue, né, prosperar enquanto indivíduos dentro da sociedade, né, quando a gente consegue trabalhar em conjunto, né, poder fazer esses feitos aqui que são feitos bem legais também. Não, a gente só não faz só besteira em relação a isso, né? Outra pergunta interessante, né? Estar em grupo pode fazer mal para nós humanos, né? A gente viu alguns exemplos que sim, né? Então, quando a gente é influenciado negativamente, isso pode acontecer. Porém, a gente pode pensar em alguns outros casos. Então, por exemplo, se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, então essa pergunta aqui ela é redundante, mas eu posso perguntar para vocês se vocês utilizam alguma rede social. E rede social, tá, no ponto de vista sociológico, ele é qualquer tipo de ferramenta ou instrumento que possibilite a conexão e a comunicação entre pessoas. Então, a gente pensa normalmente como rede social, né, o Instagram, o TikTok, o Facebook e tal, porém existem outros aplicativos, como por exemplo o YouTube aqui, que permite essa comunicação e essa conexão entre pessoas. Então eu estou me comunicando com vocês através dessa plataforma, e isso está fazendo com que a gente tenha uma conexão, né, ou seja, a criação de uma rede aqui entre essa comunidade que vai fazer parte dessa disciplina que está assistindo esse vídeo aqui. Então o YouTube é uma rede social, né? O LinkedIn é uma rede social, o WhatsApp é uma rede social, entre diversos outros aplicativos que estão no nosso dia a dia, né? Então, com certeza, né? Quase com certeza, você deve utilizar alguma rede social. E eu faço algumas perguntas para você, né? Então, por exemplo, quanto tempo por dia você passa utilizando essas redes sociais, né? Você pode pensar em cada uma das redes sociais individualmente, como também no conjunto dessas redes sociais. Eu posso garantir, né, que se você considerar esse conceito sociológico de rede social, você vai passar muito tempo do seu dia utilizando essas redes sociais, tá? Outra pergunta, você conseguiria abandonar essas redes sociais por uma semana inteira, tá? Grande parte das pessoas não conseguiria, justamente porque existe uma relação de dependência muito forte com essas redes sociais. Então, a gente utiliza essas redes sociais para poder se comunicar com a nossa família, com os nossos amigos, com pessoas com quem a gente se relaciona, então, meu namorado, meu noivo, meu marido. Como também, né, para poder trabalhar, né? Então, por exemplo, o Gmail, né, dentro desse conceito que eu apresentei para vocês, também é uma rede social, então preciso utilizar o Gmail para poder me comunicar e me relacionar com outras pessoas. Então, abandonar essa rede social por uma semana poderia me trazer prejuízo no meu trabalho. Não só isso também, como eu posso utilizar a rede social para poder estudar. Então, no caso do YouTube, né, eu utilizo essa rede social para poder assistir essa aula aqui e poder aprender novos conceitos de psicologia. Então, abandonar essas redes sociais poderia trazer diversos prejuízos na minha vida, e a gente tem uma relação de dependência com essas redes sociais. Psicologicamente, tá? Uma terceira pergunta. Como você se sente utilizando essas redes sociais? Essa é uma pergunta bem individual, né? Então, tem pessoas que vão se sentir muito bem, né? Então elas não conseguem ficar longe dessas redes sociais e elas se sentem muito bem utilizando essas redes sociais. Como também tem pessoas, que é o meu caso, que acaba se sentindo mal utilizando as redes sociais. Então, quando eu passo ali quase meia hora no TikTok subindo e rolando vídeos, eu me sinto muito mal porque eu poderia estar fazendo outras coisas que são muito mais recompensadoras para mim do ponto de vista de longo prazo do que estar assistindo vídeos que, na sua grande maioria, são vídeos muito inúteis para a minha vida dentro de uma rede social que não necessariamente agrega muito na minha vida. Então, eu acabo me sentindo psicologicamente mal utilizando as redes sociais. Não sei como é o caso de vocês, né? Porém, existem pessoas que se sentem muito mal, né, utilizando essas redes sociais. Outro ponto seria também se você sente vontade de parar de utilizar essas redes sociais. É o meu caso, novamente, então, como eu disse, eu me sinto mal utilizando algumas redes sociais e eu queria pelo menos poder controlar mais em relação ao uso dessas redes sociais. Então, passar cada vez menos tempo utilizando ela e conseguir aproveitar meu dia para poder ser mais produtivo, né? Não no sentido só acadêmico, de trabalho, mas ser produtivo também em relação a coisas que eu gosto de fazer, né? Então, sei lá, né, sair para poder comer alguma coisa ou dar uma volta no parque, conhecer pessoas novas. Então, tudo isso, né, são atividades que eu poderia fazer, né, que poderia trazer diversos benefícios para minha vida, que eu poderia fazer se eu estivesse longe dessas redes sociais, ou seja, ou pelo menos diminuir de forma significativa ali o seu consumo. Um outro tema, né, levando em consideração aqui o Instagram, por exemplo.
a gente tem uma série de pesquisas que têm demonstrado, por exemplo, que o Instagram pode afetar o humor das pessoas, né? E a gente pode começar a se perguntar, então, por que será que as pessoas se sentem mal utilizando o Instagram, né? Por que as pessoas, elas pararam de postar foto no feed do Instagram? Esse aqui é um efeito que eu acho que pessoas da minha geração acabaram percebendo mais, porém, pessoas que são mais novas, na minha percepção, elas acabaram parando de postar fotos no feed, né? Que seria basicamente aquele local onde as pessoas entram no seu perfil e conseguem ver as fotos. Elas preferem, né, postar geralmente fotos no Stories. Por que isso aconteceu? O que está por trás disso? Né? O Instagram pode tornar as pessoas depressivas, então a gente tem uma série de pesquisas que se perguntam isso. Né? Então, será que utilizar essa rede social, a depender da forma como você utiliza, né, pode tornar você uma pessoa mais depressiva? Pode desenvolver, inclusive, um transtorno psiquiátrico, no qual você vai desenvolver uma depressão por conta do Instagram? São perguntas interessantes e algumas pesquisas foram feitas para tentar responder essas perguntas, tá? Por exemplo, essa pesquisa aqui, né, ela investigou basicamente o Facebook, né, que seria basicamente a rede social que tinha prevalência, né, e uma alta incidência naquela época onde ela foi realizada, que foi o ano de 2013, onde eles se perguntaram isso, né? Será que o Facebook ela poderia prejudicar, né, o bem-estar subjetivo das pessoas, né, principalmente ele considerando jovens? E essa pesquisa ela fez essa investigação, né, com algumas pessoas, onde esses pesquisadores elas entravam em contato com as pessoas ali através de mensagem de texto 5 vezes por dia, durante 2 semanas, e durante essas perguntas, né, com essas mensagens de texto, eles faziam uma avaliação em relação ali ao quantas pessoas elas percebiam em relação ao seu bem-estar subjetivo e também o quantas pessoas elas percebiam estar satisfeitas com a própria vida. O que esses pesquisadores encontraram basicamente foi que quanto mais tempo as pessoas utilizavam o Facebook, pior elas se sentiam em relação ao seu bem-estar subjetivo e também em relação ao seu nível de satisfação em relação à sua própria vida. Então, talvez essas pessoas aqui elas estivessem passando muito pelo que eu estava passando em relação à utilização de redes sociais. Então, eu passo muito tempo utilizando rede social, sendo que eu poderia estar passando fazendo outras coisas, tá? Porém, existem algumas outras explicações que a gente pode considerar em relação a isso aqui, né? Primeiro, a rede social, né, ela simula um ambiente real, tá? A rede social, ela simula um ambiente real onde a gente convive com outras pessoas. Porém, ela tem algumas características que são interessantes, como por exemplo, ela tem, dentro das suas formas de interação ali, quase que de forma implícita, né, um sistema de avaliação em relação ao seu comportamento. Então, digamos que você utiliza o seu Instagram ou Facebook e você posta uma foto em relação a alguma coisa que aconteceu no seu dia. Essa foto ela pode receber muitos likes ou não pode receber nenhum like. Essa foto ela pode ter muita interação em relação às pessoas que te seguem, em relação a comentários, compartilhamentos, ou não pode sofrer nenhum tipo de interação. Esse tipo de interação aqui pode trazer uma percepção para mim em relação a como as pessoas elas me veem. Então, se eu recebo muitos likes, muitos comentários ali elogiando a minha foto, né, significa que eu sou uma pessoa aceita socialmente ou que as pessoas têm um apreço, né, um estímulo em relação às coisas que eu faço em relação à minha vida e elas apoiam esse meu comportamento. Porém, se, né, eu faço essa postagem e eu não recebo nenhum tipo de interação, né, pode significar que eu estou sendo uma pessoa que está sendo isolada socialmente. Né, e isso pode fazer com que eu me sinta mal. E o que pode ter acontecido também com as pessoas que foram participaram daquela pesquisa em relação ao Facebook. Né, não só isso também, né, quando a gente utiliza as redes sociais, às vezes a gente desempenha papéis. Então, às vezes, comportamentos que são mais alegres, mais positivos, podem ser melhor avaliados pelas pessoas do que comportamentos mais depressivos. Então, digamos que eu sou uma pessoa que está passando por um momento muito ruim na minha vida, né? Então, estou vivendo uma depressão muito forte, e eu começo a fazer postagens que demonstrem, né, esse aspecto mais negativo em relação à minha vida. Pode ser que, quando eu demonstre isso, isso não seja bem aceito. Então, essa avaliação por meio de likes e comentários, ela não aconteça e eu sinta que esse comportamento, né, essa expressão emocional minha, não esteja sendo bem avaliado pelas pessoas à minha volta. Então, para ser melhor avaliado, pode ser que eu comece a postar somente coisas mais positivas. Então, fotos de que eu estou sorrindo, né, comentários mais positivos em relação à vida, etc. Mas, porém, esses comportamentos que eu vou expressar, eles não vão caracterizar em relação a como eu estou me sentindo de verdade, que seria uma pessoa depressiva. Não só isso também, né, como a gente não só desempenha papéis mais subjetivos e psicológicos, como também aspectos físicos, né? Então, se você está com o corpo em dia, né, com uma boa alimentação, etc., se você leva um tipo de vida mais saudável, e você precisa de um corpo mais padrão, pode ser que isso faça com que você seja mais bem avaliado dentro dessas redes sociais do que se você estivesse apresentando um corpo como ele realmente é, né, um corpo mais humano.
um corpo com proporções que são consideradas normais, porém que nas redes sociais acabam sendo desvalorizadas. Então, uma pessoa que tem um corpo extremamente magro, uma pessoa que está extremamente bonita, uma pessoa que tem um alto nível de status social, ela vai ser melhor avaliada, né, pelos seus curtidas e comentários do que uma pessoa que tem um corpo que está fora de forma, por exemplo. Ou, né, a gente pode dar alguns passos atrás para poder explicar esse comportamento. Então, pessoas, por exemplo, que já são depressivas, mesmo antes de utilizar essas redes sociais, elas podem começar a utilizar essas redes sociais para poder apresentar um comportamento de fuga em relação a esse sentimento que ela estava sentindo antes, né? Ou para buscar, por exemplo, por aprovação social. Então, eu estou me sentindo triste, né? Aconteceu alguma coisa na minha vida fora das redes sociais que acabou afetando o meu humor, né? E eu começo a utilizar cada vez mais e mais essa rede social para poder me sentir melhor, né? Então, tentar fazer novas conexões, etc. E isso pode ter um efeito positivo. Então, sei lá, eu consigo de fato mascarar esse comportamento de infelicidade na minha vida através das redes sociais, ou não, pode piorar a minha situação, né? Então, se eu vou ser mal avaliado nessa rede social, pode ser que eu me torne cada vez mais e mais depressivo e afunde cada vez mais em relação a esses sentimentos, tá? Então, a rede social ela é uma forma de espelhar em relação a como a gente está na sociedade, né, como a gente se relaciona com as pessoas, e que pode trazer tantos aspectos que são positivos quanto aspectos que são negativos. Então, respondendo essa pergunta, sim, né, estar em grupos pode fazer mal para o ser humano. E uma outra pergunta que também é interessante será que o ser humano ele pode viver sozinho? Então, a gente tem ressaltado aqui vários aspectos em relação a como que a gente desempenha esse papel de ser um ser social, né? Porém, será que se eu quisesse me isolar da sociedade eu conseguiria? Né? Tem alguns filmes que brincam com essa ideia. Então, por exemplo, o filme do Náufrago mostra uma situação onde uma pessoa, né, ela acaba sendo isolada dentro de uma ilha, né, onde ela não tem contato com nenhuma outra pessoa, e ela passa por um processo de sobrevivência ali, e esse processo acaba trazendo muitos e muitos malefícios para a vida dela. Então essa pessoa, ela tem prejuízo em relação à saúde, ela não se sente bem, né, e ela anseia cada vez mais e mais poder voltar para a sociedade. Então, esse filme aqui, ele brinca um pouco em relação a isso, mas mostra um pouco em relação a como estar sozinho, né, e não ter interações sociais pode ser um processo muito desafiador para o ser humano, né. Não só isso também, como tem um caso que é muito famoso, que é o caso da Ginny Whelan, que ela ficou conhecida como uma criança selvagem, que é um caso que demonstra um pouco em relação às consequências, em relação ao nosso desenvolvimento como ser humanos, de viver reclusas, né. Então, a Ginny, ela foi uma criança que ela acabou sofrendo um certo tipo de abuso por parte dos pais, né, um certo tipo de negligência, no qual ela acabou sendo isolada da sociedade. Então, durante boa parte da vida dela, ela não teve contato com os pais, tá? Forma de comunicação, de interação social mesmo em relação ao seu ambiente familiar, como também com outras pessoas. E o que acabou acontecendo foi que quando essa menina ela foi resgatada, né, ela não conseguia falar, ela não conseguia entender o que as pessoas queriam dela, né? E não só isso, como ela tinha muito medo das interações sociais, né? Então demorou muito para ela conseguir voltar a socializar com outras pessoas. Então isso aqui acaba mostrando então em relação a como que a socialização com outras pessoas, né? Então como estar em grupos também afeta o nosso desenvolvimento cognitivo e o nosso desenvolvimento físico e emocional, no qual características que são humanas, né? Então de comunicação, de interpretação em relação a como as pessoas se sentem, o que elas querem de mim, né? São características que são adquiridas durante o nosso processo de desenvolvimento graças à interação social, né? Então mostra basicamente pra gente que se a gente viver de forma isolada, né, pode ser que a gente perca algumas habilidades que são habilidades mais recorrentes em relação ao nosso processo humano. Então, assim, a gente poderia até de fato viver sozinho, porém isso traria diversos ônus em relação a essa condição no qual a gente poderia viver. Então, a gente pode viver, porém, a gente estaria muito prejudicado desse tipo de relação, tá? Essas perguntas aqui, elas são bem respondidas quando a gente considera os estudos da psicologia social, tá? Então, estudar a psicologia social ajuda a gente a entender um pouco em relação a cada um desses aspectos aqui, né? E ajuda a gente a entender também não só como as outras pessoas se comportam dentro da sociedade, como também esses aspectos influenciam a nós mesmos. Então, pra gente que é psicólogo, estudar psicologia social é basicamente um aspecto obrigatório, né, que vai ajudar a gente a entender diversos aspectos em relação aos indivíduos, também em relação a nós mesmos. E independente da área de atuação que você vai seguir, né, esse conhecimento aqui é um conhecimento extremamente valioso, tá? Então, basicamente, esse aqui foi a aula, tá? Eu vou ficando por aqui. Aqui estão as referências bibliográficas e na próxima aula a gente fala um pouco mais em relação à introdução à psicologia social, considerando ali em relação aos aspectos que são levantados pelo primeiro capítulo do Myers, tá? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, valeu, falou e até mais!